Você quer encontrar descontos reais perto de você? Acesse 123 Descontos. Lá você encontrará de uma forma simples e rápida produtos e serviços com até 90% de desconto na sua cidade. Clique no produto. Faça seu cadastro e comece a economizar. Nunca foi tão simples, fácil e rápido economizar. Agora é só retirar seu produto na loja ou agendar o serviço. Acesse 123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. Você pode. Posso? Pode questionar, pôr em questão, pode rebater, fazer a objeção, pode controverter, pode replicar, pode responder. Eu? Você pode. Posso? Pode questionar, pode questionar, pode questionar. Salve, salve, amigos e amigas do Pode Questionar. Você acabou de ouvir aí mais uma vez a voz poderosa do General R3, que é o Rodrigo Casterron, o melhor rapper de Mato Grosso, um poeta. Um poeta genial. Escrevi essa letrinha e ele resolveu musicar. Obrigado, General. E está no ar mais um Pode Questionar, que você sabe, é um conteúdo, um produto jornalístico independente, mas de conteúdo que possa oferecer para todos vocês boas ideias, bons debates e bom questionamento. E não por acaso eu recebo hoje aqui uma das figuras mais icônicas da política sul-mato-grossense, quiçá do Brasil. Estou falando nada mais, nada menos, vou chamar de senador Delcídio do Amaral. Como é que você está, Delcídio? Bem-vindo. Olha, muito bem, Rogério, quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham aí, nos assistem, né? E te dar os parabéns por esse trabalho espetacular do Pode Questionar, e uma alegria de ser entrevistado por você. Honra é toda minha. Fico muito feliz de estar aqui contigo, porque conheço a tua qualificação e a tua competência, e nossos caminhos já se cruzaram por diversas vezes e nós estamos juntos de novo. Lembrando que eu faço esse material aqui, como diz os Beatles, com a pequena ajuda dos amigos, aqui da 123 TV Web. A little help from my friends. Esse pessoal, Delcídio, a 123 Web, eles têm vários podcasts na sua plataforma. São os verdadeiros batalhadores dessa linguagem nova, porém necessária, chamada podcast. Eles têm vários. Aqui nós temos a sua caneca do das mulheres, da minha amiga Rani. Tem de esporte, tem de política, tem. E humildemente eu me coloco no meio desse time de craques. Antes de começar, quero apresentar aqui uma sugestão de leitura. Os Guardiões das Memórias, né? Dos amigos Ariane Wist de Freitas Francischini, Marco Antônio da Silva e Nathaniel. Sabe o que é esse livro, senador? Não. Ele conta a história, a cultura, a religiosidade sobre o povo de Furnas de Dionísio. Ixi, maravilha. É um registro histórico de pessoas que vivenciaram, estiveram lá, desde o seu início até os dias atuais. Sensacional. Essa importante comunidade de Jaraguari. E uma comunidade que eu sempre tive muito presente lá na Furnas do Dionísio. Olha que maravilha. E falando nisso, todo domingo tem um almoço lá, uma feira, uma exposição dos produtos, tem uma rapadura inacreditável. Mas vamos lá, Delcídio, antes de tudo, uma honra recebê-lo aqui. Quero saber como é que está a sua vida, cara. Você lutou aí, anda lutando contra alguns problemas com a justiça, desde a operação Lava Jato, ou Vaza Jato, para os amigos. Como é que está a sua vida nessa questão hoje? Você está tranquilo? Não, tranquilo. Você me acompanha. Eu passei por momentos difíceis, mas a justiça sempre vem, né? Vem tarde, às o vezes. meu processo foi uma das maiores aberrações jurídicas desse país. Eu acabei sendo absolvido em todas as instâncias, e a última, quando transitou em julgado, essa palavra é uma palavra mágica, transitado em julgado. É a palavra de milhões, né? Ou seja, quando você segue o bom direito, etapa por etapa. Transitado em julgado a gente acabou. Pode chamar de julgamento final. Final. Certo. Eu fui inocentado, as provas consideradas inidôneas também, né? Mais uma excrescência, porque eu fui gravado ilegalmente.
Sim. E depois disso, que me tomou um tempo grande, né, porque quando acontece um acidente desse na vida da gente, você perde muito tempo, perde muito dinheiro, né? A vida se fecha. Mas como eu sou cristão, né, tenho uma formação cristã muito forte, enfrentei, né, sempre Deus comigo, a minha família, os meus amigos também, minhas amigas. E eu venci mais esse desafio, né, que se apresentou numa vida de desafios a minha, porque eu sempre fui alguém que enfrentou grandes desafios como engenheiro, como executivo, como empresário. E eu estou de volta e mostrei para minha família, para minha gente, para o meu estado, para o Brasil, né? Voltando sempre de mãos limpas. Voltei como eu sempre fui. Apesar de tudo que sofri, que não foi fácil e não desejo para ninguém. No momento que houve esse processo que o senhor acabou de falar, o senhor era, obviamente, uma das figuras mais, das ascensões mais meteóricas na política brasileira, né? Ocupava um espaço importante na política local. O senhor acha que uma coisa tem a ver com a outra? Foi uma espécie de... Sim. Precisamos cortar as asas do Delcídio? Sim. Como é que você recebeu isso? Como é que passou esses dias todos? Aqui, por exemplo, muita gente vibrou. Mato Grosso do Sul tem um grupo político, graças a Deus, minoritário, e que sempre quis comandar esse estado. Essa turma sempre me viu com uma certa distância, ou com uma certa cautela. Por quê? Porque eu fui criado no mundo, né? Eu sou engenheiro, executivo de grandes empresas. Eu sou um sul-mato-grossense que foi presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, diretor da Petrobras, diretor do Sistema Eletrobras, diretor de energia da Shell, morou fora do Brasil. Andei pelo mundo, senador da República, o senador que trouxe mais emendas para esse estado, que ajudou não só o nosso estado, mas ajudou o Brasil, um senador do Brasil. Alguém que teve um protagonismo muito forte ao longo dos meus 2 mandatos, né? Que sempre discutiu aqueles temas e aquilo que é importante para o dia a dia do cidadão e de cada cidadã sul-mato-grossense brasileira. E naquele momento eu era líder do governo. O governo, de uma hora para outra, começou a ganhar todas no Congresso. Líder do governo Dilma Rousseff. Dilma. Sim. E o governo estava muito ruim no Congresso, quando até pelo meu jeito de ser, de dialogar com todo mundo, um cara paciente, um cara tolerante, que ouve as pessoas, que discute, que constrói pontes, eu era um candidato fortíssimo nos próximos pleitos, basicamente então, presidente, em 2018. E, claro, quando aconteceu isso, o Senado covarde, né, porque eu nem sequer fui ouvido, né? Sim. Mas com medo da famosa Operação Lava Jato, o raciocínio foi o seguinte: vai o Delcídio, ficamos nós. Só que ali que eles acabaram arrombando a porteira. E quando arrombaram a porteira, eles entraram no Congresso. Aí veio o caso Aécio. A mesma coisa, uma gravação. Sim. E no Aécio, a decisão foi 180 graus. Fica o Aécio, senão nós é que vamos. Mas hoje, se você olhar, e eu olhando no Senado, no olho de todos aqueles que naquela ocasião se omitiram e fizeram parte dessa ópera bufa, dessa aberração jurídica, eles não conseguem me encarar. Eles baixam a guarda, porque eles sabem o erro que eles cometeram. Um erro gravíssimo, e que se o Congresso fosse comandado por alguém que tivesse ciência da força que o Poder Legislativo teria, não deixaria isso acontecer. Mas se acovardaram. E como Deus é justo, eu estou de volta. Quem sabe quando eu voltar para o Senado, aqueles que me condenaram injustamente talvez nem estejam mais lá.
como é que é o destino, né? Um deles, por exemplo, é um senador quase ex. Ele ganhou no TRE o processo de cassação dele no Paraná, que era previsto, mas vai ter que enfrentar o TSE, que é o Sérgio Moro, que foi o grande algoz da... Mas meu processo Qual não é a sua passou. visão sobre ele? Meu processo não passou pelo Sérgio Moro, meu processo passou por Brasília, pelo Janot. Janot. Que era o PGR. E um procurador chamado Marcelo Miller, que foi quem bolou toda a gravação que me levou à cassação. Foi isso. Foi ele que bolou, convenceu o filho do Nestor Cerveró. Claro, eu agora, depois de tudo que passei, eu estou acionando o seu Marcelo Miller, estou acionando o seu Janot, estou acionando a família Cerveró por perdas e danos, estou entrando contra a União também, né? Porque isso não pode sair. A gente tem que mostrar o seguinte, que quando se comete uma injustiça, os responsáveis têm que pagar por essas injustiças, até para que isso não ocorra com outras pessoas, né? Então, com relação ao senador Sérgio Moro, eu tive contatos muito esparsos com ele. Mas, evidentemente, eu sempre digo isso, eu nunca fui contra o mérito da Operação Lava Jato. A Lava Jato errou no operacional. Quando um juiz conversa com um procurador, quando prendem pessoas sem prova, para depois forçá-lo a uma delação, uma colaboração, que é o que ocorreu com todo mundo, né, para tentar manter a prisão, segurar o cara, depois soltar, condenar outros, prender, abrir novas frentes para prender mais gente. E hoje, depois da Vaza Jato, que você acabou de citar aí, do Intercept, nós vimos que aquela investigação toda, ela no fim tinha um viés político grande. E à época, a Dilma era presidente, ela não entendia o que era Estado. E na vida, quando um estadista vê que as instituições, o equilíbrio entre os poderes está em risco, ele normalmente atua republicanamente, mas ele age. E existem outros exemplos. Eu escrevi até agora, recentemente, um artigo no Correio do Estado explicando isso, e dando exemplos da França, da Alemanha, que passaram pelas mesmas situações, mas o Sarkozy, que era o presidente à época, sim, e Angela Merkel, que era a primeira-ministra da Alemanha, Sarkozy na França, havia o risco de você tirar as maiores empresas da França e da Alemanha do mercado, Siemens e Alstom. Só isso. E com a desestabilização dos estados. Eles souberam atuar de uma maneira republicana, mantiveram as empresas, mantiveram os empregos. E talvez o maior erro da Lava Jato, ele destruiu as empresas. A Lei 12.850, que é uma chupeta de uma lei americana, nos Estados Unidos você é o CEO da empresa, você é o chefe, você é o presidente da empresa. Se houver qualquer ilegalidade, você paga, mas não a empresa e os empregos. E aqui, simplesmente decapitaram empregos. O estrago da Lava Jato foi de mais de 2 milhões de empregos, com absoluta certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu conheço bem a maioria dessas empresas aí que sofreram com essa operação. Não estou dizendo que são inocentes, sim, mas acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de, com equilíbrio, sim, avançar fortemente no combate à corrupção. Mas eles perderam a mão. Eu me lembro, os procuradores italianos vieram para cá e alertaram os procuradores da Lava Jato: vocês não estendam muito, porque vocês vão perder o foco. Eu passei por isso na CPI dos Correios. A CPI dos Correios estava abrindo demais e tinha vários tentáculos, nós estávamos perdendo o foco. CPI que o senhor era o presidente. Que eu fui o presidente. Sim. E foi uma CPI que todo o povo brasileiro acompanhou, como se fosse uma novela. Sim. As investigações feitas às claras, não tinha Telegram como esses caras fizeram. A investigação foi auditada pela Ernst Young, uma das maiores empresas de auditorias do mundo, e com, seu ponto de vista jurídico, irretocável. Eu acho que erraram por aí. Talvez ao sabor da fama, dos aplausos em restaurantes, em aviões. E hoje é pior, né? Hoje tem a lacração na internet, né? A lacração, que é... A pessoa faz por uma imagem, por uma foto. Que é altamente preocupante. Os benefícios que a internet traz para a sociedade moderna, ela também tem algumas
tem fatores negativos que a gente precisa olhar com muita atenção para eventualmente não destruir reputações ou criar outros tipos de desdobramentos e consequências ruins para as pessoas que se utilizam desse meio digital, ágil, rápido. Mas, enfim, em poucas palavras, é isso que eu queria falar sobre isso. Passado esse temporal da justiça, acabou sendo inocentado, o senhor está de volta a Corumbá. De volta a Corumbá. Eu sou pré-candidato a prefeito de Corumbá. A minha cidade, a cidade onde eu nasci, a cidade onde meus pais nasceram, minha família, meus bisavós entraram em Corumbá nos idos de 1900, atuando na pecuária. Meu avô, por pai de pai, veio da Espanha. O primeiro carro de Corumbá foi dele. Ele explorava charque para produzir para a Inglaterra numa fazenda histórica chamada Descalvado, que era praticamente uma cidade. E eu tenho muita honra de ter nascido lá e tenho orgulho muito grande da cidade mais histórica, mais cultural, mais sustentável e onde tudo começou. O Centro-Oeste começou. E uma cidade que tem um potencial extraordinário, do ponto de vista de integração sul-americana, de modais de transporte, de minério, de sequestro de carbono, de turismo. É uma cidade riquíssima e linda, do ponto de vista arquitetônico. E o projeto agora é ser prefeito de Corumbá? Sou pré-candidato a prefeito e tenho certeza que vou alavancar grandes investimentos para Corumbá nos próximos anos. E tenho certeza absoluta que o futuro de Mato Grosso do Sul vai nascer onde tudo começou. Corumbá, a capital do Pantanal. E o senhor além disso, está se empenhando aí na efetivação do Estado no novo partido. Como é que é esse projeto? O PRD, o Partido Renovação Democrática, é um partido resultante da fusão do PTB e do Patriotas. É um partido que, em filiados, é o terceiro partido de Mato Grosso do Sul e o terceiro do Brasil também. Sim. Mas nós estamos criando um partido novo. Tivemos agora, nesse período de janela, um resultado muito positivo. Criamos diretórios, montamos chapas para vereadora, vereador, para prefeita, para prefeito, em 32 municípios, um partido novo que tem 4 meses de idade. O PRD nasceu em janeiro. Sim. E eu não tenho dúvida, ele vai sair dessa eleição como um partido médio já, e um partido que dá chances, que dá oportunidades, não está nesse regime fechado aí do PSDB, que é um partido em extinção, porque só existe PSDB aqui em Mato Grosso do Sul e um pouco lá no Rio Grande do Sul. O restante acabou. O PSDB está tão mal que em São Paulo, que eles comandaram durante 24 anos, que é o berço do PSDB, nem chapa de vereador em São Paulo, para a Câmara de Vereadores de São Paulo, eles conseguiram montar. É o efeito Aécio Neves, né? Sim. Que trouxe aí esse malogro de um partido que teve expoentes como Fernando Henrique Cardoso, como Aloysio Nunes, Tasso Gereissati, Covas, caras de escola, caras que enxergavam longe, né? Lamentavelmente, como diz aquela peça de teatro, você é artista também, quem diria Greta Garbo acabou no Irajá. Era uma peça de teatro de muitos anos atrás. É verdade. E assim, Neucídio, uma curiosidade que eu acho que os nossos parceiros, nossa audiência tem. Como é que é a tua vida? Você não faz só política. Não. O que você faz no seu dia a dia? O que você gosta? Como é que você mata seu tempo? Minha família tem pecuária. Sim. Eu sou uma pessoa que continua tendo um protagonismo grande na área de energia. Eu estou tocando vários projetos em países vizinhos, na Bolívia, no Paraguai, alguns projetos no Brasil e especificamente em Corumbá. Como engenheiro. Como engenheiro, né? E como executivo, que eu sempre fui de empresa. Independentemente de qualquer coisa, eu não sou um político de profissão.
Eu sou de profissão engenheiro, e um engenheiro respeitado no Brasil e no mundo por tudo aquilo que eu fiz. Eu tenho Tucuruí nas costas, Petrobras nas costas, Itaipu. Eu não sou um engenheiro qualquer, um executivo qualquer, né? Petróleo e Gás, Shell, Vale do Rio Doce, mineração, metalurgia, enfim. Teu currículo então, essas são as minhas atividades econômicas. Mas eu, ao mesmo tempo, eu sou um camarada apaixonado pela vida. Sendo cidadão do mundo, eu vi muitas coisas. Então, eu gosto de natação, eu gosto de música, eu gosto de cultura, eu sou um cara ligado no tempo, eu gosto de inovação, de tecnologia. A gente estava falando de internet e tal, eu fui o primeiro político de Mato Grosso do Sul a usar Twitter, o atual X. O X. Né? Eu tinha mais de 150 mil seguidores, isso em 2015. Você tem uma ideia o que é isso? Então eu sempre fui ligado em tecnologias digitais, eu sempre fui um cara à frente do tempo, porque eu vim de áreas tecnológicas. Sim. Então eu sempre fui ligado na modernidade, na inovação, no desenvolvimento, sabe? No planejamento. Então, em poucas linhas, e adoro futebol, sou apaixonado por futebol, conheço futebol. Qual que é o teu time? Profundamente. Eu sou São Paulino, doente, tricolor do Morumbi, São Paulino de coração, mas já andei pelo mundo, já vi experiências de vários clubes aí, clubes ingleses, o Chelsea, Manchester United, Real Madrid na Espanha, Barcelona, Paris Saint-Germain. Eu conheço os estádios, conheço os centros de treinamento, Bayern de Munique, e sou apaixonado por futebol, acompanho por esporte de um modo geral, mas futebol é apaixonado. Especialmente. Nelson falava, né? É a metáfora da vida. Né? Ah, não. Futebol. Isso é indiscutível. Futebol é a vida. Por que aqui não funciona o futebol? Um estado que foi tão glorioso no futebol. Aliás, Rogério, você está falando uma coisa. Eu, há mais ou menos uns. Dos idos lá de 2012, 13, eu busquei, porque eu vejo várias experiências exitosas no Brasil. Sim. De clubes que se profissionalizaram. Vou dar um exemplo tipo. Cuiabá aqui. O Atlético do Paraná, comandado pelo pelo meu amigo, meu irmão Mário Celso. Ele pegou o Atlético quebrado, transformou o Atlético numa máquina. A Arena da Baixada é uma referência em Curitiba. O centro de treinamento dele é equiparável ao do Manchester United na Inglaterra, ao do Chelsea, ao do Real Madrid na Espanha, do Barcelona. Arrumou as contas. Ele vendeu agora o Vitor Roque por 98 milhões de euros para a Inglaterra. E eu, com base nessa experiência que tinha no futebol, que eu sempre... eu trouxe a taça da Copa do Mundo para cá, para desfilar aqui. Trouxemos aquele jogo das eliminatórias em 2010 contra a Venezuela, aquele 0-0 com o Dunga, que era técnico. Sim. Sempre fui envolvido nesse meio. E trouxe empresários que já praticavam essa experiência para arrumar os clubes, como o exemplo do Cuiabá também, que você acabou de dizer. Só que aqui tem um problema. E ficou muito claro, eles iam adotar um time aqui, para começar a gerar talentos, a preparar bons jogadores e para levar um clube daqui para a Série A. Mas aqui o comando da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul está na mão de um camarada que não tem a mínima condição de projetar o nosso futebol. Se nós com o Cuiabá está disputando a Sul-Americana e nós estamos aí arrastando a barriga. E o pior, Rogério, como eu ando muito, tem jogador de Mato Grosso do Sul em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Ou seja, tem gente olhando o jogador aqui. Tem Ferreirinha do São Paulo. Ferreirinha do São Paulo. Tem olheiro aqui vendo os nossos jogadores e a gente não tira proveito nenhum.
Então, esse é um desafio. E eu quero ver se, eu sendo pré-candidato, uma das minhas plataformas é eu levar os investidores para um clube da minha cidade, especificamente o Corumbaense. E projetar o Corumbaense nessas séries aí, para que a gente tenha, para que Mato Grosso do Sul tenha um time na Série A. É lamentável que isso até agora não tenha ocorrido, e tem público, há interesse. Você vê agora, o Morenão, nós fizemos uma meia-boca no Morenão quando trouxemos aquele jogo em 2010 da Venezuela com o Brasil pelas eliminatórias da Copa. A CBF, o Ricardo Teixeira, que era na época o presidente, nós reformamos as cabines de rádio e televisão, nós reformamos o vestiário, arrumamos o campo, botamos a iluminação no padrão FIFA. Olha como é que está o Morenão. O Arthur Marinho, em Corumbá, eu reformei o Arthur Marinho com empresa privada, sem dinheiro público. Tinha cabine, ar-condicionado, tudo arrumadinho. Olha o Arthur Marinho como é que está. Lamentável. Campo do Águia Negra também, lá em Rio Brilhante. Também Loucão. Reformei. O Loucão aí? Isso. Loucão. Nós temos um tremendo potencial. E nós não avançamos. E hoje futebol não é só uma paixão. Não. Futebol é um tremendo negócio. Além do entretenimento. Né? Sim, é evidente. Une famílias, une grupos de pessoas. Claro, é espetacular. Lamentavelmente estamos para trás. Tomara que a gente consiga virar essa parte. O futebol do Sul Mato Grossense era tão vistoso que até disco voador pousou aqui para ver um jogo do Operário. E na época do Operário. Na famoso jogo, acho que era Operário e Vasco. Muita gente se lembra. Era Operário e Vasco, e o treinador do Operário era o Castilho. O Castilho, antológico, mítico Castilho. Goleiro do Fluminense. Sim. Né, e depois se tornou técnico. Até hoje ele está na seleção de todos os tempos. Sim, e um tremendo cara também, do seu ponto de vista pessoal. Moderno, um treinador moderno. Isso. Se nós chegamos nisso, e aí, o desastre. Hoje a gente está abandonado aí. Lamentavelmente. Transformaram, como em vários lugares aqui no estado, a Federação de Futebol é uma espécie assim de projeto familiar. Não há risco de dar certo. Infelizmente. O senhor falou em música, o que o senhor tem ouvido? O que o senhor gosta de ouvir lá na sua intimidade, no seu carro? Eu ouço muitas coisas. Eu sou bem eclético no gosto musical, mas eu ouço muito rock and roll. Fui criado ouvindo rock and roll, né? Rock and roll para mim é a fórmula é a fonte da juventude. A gente não envelhece por causa do rock and roll. Não tenha dúvida nenhuma. E o que o senhor ouve exatamente? Eu ouço, primeiro, eu sou um apaixonado pelos Rolling Stones, pela carreira extraordinária, pelos músicos que eles são. Agora saiu um documentário muito interessante, 60 anos de estrada. É um depoimento do Mick Jagger, do Keith Richards, do Ron Wood, do Charlie Watts, ainda quando era vivo, sobre os 60 anos dos Rolling Stones. Mas eu gosto, Led Zeppelin, eu tenho o privilégio, o Jô Soares me deu a coleção dele de CDs do Led Zeppelin, outra puta banda, The Who, U2, enfim, uma infinidade de Deep Purple, eu já ouvi muitas coisas. Tem alguma das recentes, dos mais modernos aí, dos atuais, dos contemporâneos que você gosta? Olha, eu tenho um pouquinho, eu acho que o rock and roll, essas bandas que vieram a posteriori, elas têm um outro tipo de vibe, né? De postura. De postura. Mas eu também gosto, eu acompanho muitos deles também. Eu esqueci de. Eu estava lembrando do Steve Tyler agora. Steve Tyler. Do cantor do Aerosmith. Do Aerosmith, né? Mas hoje, por exemplo, existem algumas bandas que vêm com certa frequência ao Brasil também. Agora fugiu, a amnésia. São tantas. Não, mas são bandas que vêm com muita frequência aqui, são muito bons também. Estou com Duran Duran na cabeça.
Eles tocaram agora no Allianz Parque, maravilhoso, um show espetacular. O cantor é muito bom. Coldplay? Coldplay, espetacular. É rock de arena. Rock de arena. Espetacular o Coldplay. E eu confundo o Coldplay com Jamiroquai. Adoro, amo de paixão também. Jamiroquai eu vi ao vivo também. Sim. Espetacular. Outro padrão, outro nível. E eles têm uma batida de bossa nova também. Eles são extremamente plurais. Né? Gosto, evidentemente, de música brasileira. Tem muita coisa boa produzida aí, desde lá de trás da minha... Bom, o Bossa Nova que é impecável, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, aí as bandas, Titãs, Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Capital Inicial... É muita gente boa. Muita gente boa. Então, eu ouço muito, e ouço muito blues também. Aliás, eu tenho dois cachorros, 2 Golden Retriever, um chama Rock, evidentemente, em homenagem ao rock and roll. E o outro chama Buddy, que é em homenagem ao Buddy Guy, que foi um dos maiores bluseiros do mundo, um gênio, ainda, ele está vivo, né? Junto com o B.B. King, com o Eric Clapton, com esses caras aí, simplesmente espetaculares. E não podia deixar, nessa era disco aí, né? De David Guetta, de Robin Schulz, desses caras todos, né? O próprio Alok brasileiro, né? Calvin Harris, mas destacar uma mulher que eu tenho uma admiração enorme, não só pela artista que é, mas pela conduta absolutamente profissional. Dua Lipa. E que voz, né? Uma tremenda voz, um sucesso gigante. Aquela música que ela gravou com o Elton John. Sim. Sabe quantos acessos teve? 5 bilhões de acessos. É como se o mundo ouvisse aquela música ao mesmo tempo. Todo mundo. Quase 2 vezes. Né? E agora eu vi uma coisa, fiquei emocionado. Porque qualquer coisa eu começo a chorar de emoção. Dependendo das coisas que falam, o que fazem. Agora eu vi agora, pouco tempo atrás, na ESPN, uma menina que faz assim... um programa esportivo, mas que mostra assim, singularidades do futebol e principalmente da Liga Inglesa. Houve uma final da Champions League, Real Madrid e Liverpool. E no intervalo, eles sempre levam na final alguém para cantar. Levaram a Dua Lipa. E a Dua Lipa cantou uma música chamada One Kiss, que é uma música que ela gravou com Calvin Harris, que é um dos maiores DJs do mundo. E essa música foi incorporada pela torcida do Liverpool. E eu vi esse final de semana a torcida cantando. Simplesmente. As torcidas europeias têm uma coisa da música. Tem. Aqui no Brasil, ainda é muito canto de guerra, né? Sim, canto de guerra. O Roma, a Roma. Ela tem uma música para Roma, Roma, Roma. Rosso como core mio. Vermelho como meu coração. Foi uma música dos anos 60, que um compositor italiano compôs, mas a torcida incorporou, virou o hino do Roma. Ninguém sabe o hino do Roma. E o Liverpool tem aquela... Você nunca vai caminhar sozinho. Que o time não entra antes de cantar essa música. You never walk alone. Never walk alone. É uma coisa inacreditável. Que as torcidas brasileiras estão aprendendo aos poucos alguns cantos, ainda paródias, mas é lindo demais. Eu fui assistir um jogo do Arsenal. Nossa. Eu não conhecia eu não tinha conhecido ainda o Emirates Stadium. Eu fui assistir um jogo do Arsenal no Emirates. Os caras cantando Hey Jude. Hey Jude, o Arsenal. E quando vem na final do campeonato inglês, eles cantam We Are the Champion. Puta. We Are the Champion virou um hino, né? Na verdade, foi composta para isso. Foi composta para isso. Né? Do Queen, ele compôs para se tocar no futebol, um craque, nos estádios, né? Que ele era uma banda de estádio, né? Um craque. O senhor falou na Eric Clapton, eu estou na expectativa de receber um retorno da assessoria da Eric Clapton para ele gravar um depoimento para mim. Pô, espetáculo. Eu acabei de aprovar na Rouanet o projeto para o filme da Helena Meirelles. Opa! E ele tem uma importância na vida dela, né? Foi ele que a levou para Guitar Play. Isso mesmo. E o Eric Clapton é um sobrevivente. Ele é.
Rogério, Estou aguardando o retorno dele. Rogério, Eric Clapton, ele foi viciado, ele quase morreu. Ele suplantou tudo, superou tudo aquilo. É um gênio. E é um puta de um gênio. O Eric Clapton que levou o reggae para a Inglaterra, né? Sim. Popularizou. Aliás, a experiência da Inglaterra com música ela é interessante. As maiores bandas do mundo são inglesas. Os maiores bluseiros do mundo, tirando Buddy Guy, B.B. King, que esses aí são deuses, né? Por causa da discriminação racial, os cantores negros, os compositores negros foram para a Inglaterra. Sim. E existem depoimentos extremamente interessantes. Por exemplo, o Keith Richards explica que ele ia para os Estados Unidos, ele perguntava para os caras sobre alguns cantores de blues e compositores de blues, né, e de rock. O americano branco não conhecia. E os ingleses conheceram primeiro, porque por causa da discriminação eles foram para Londres. Talvez esse fenômeno tenha a ver com o Brasil também, né? Tem artistas que é mais reverenciado fora do que você falou da Bossa Nova, é um deles. Mas lá foi um problema, foi da discriminação racial. É pesado. Senador, Corumbá, está empolgado? Empolgado. O projeto com muitos projetos, com propostas. Eu não vou entrar em baixaria. Sim. Eu vou entrar no futuro para dar oportunidade para os jovens, para divulgar nossa cidade como um berço da sustentabilidade, mexer com preservação, com sequestro de carbono, né, com as atividades hoje afins de Corumbá, com turismo contemplativo, histórico, né, cultural, aproveitar esses projetos que estão chegando lá e com essa revitalização dos modais de transporte, principalmente da hidrovia e da ferrovia, mineração, redução de minério de ferro, energia, aquela velha usina do ar que está voltando agora em setembro, vai ser leiloada. Então nós vamos ter energia, vamos dialogar com a Bolívia no projeto dos indianos, lá de um polo mineiro siderúrgico em Mutum, vizinho a Corumbá, promover essa integração. Eu quero, se eu tiver a honra de comandar a cidade onde eu nasci, né, eu quero ter a honra de projetar Corumbá para o lugar que Corumbá merece, com tudo aquilo que já viveu e vai viver, para melhor ainda. Perfeito. Obrigado pela visita, pela entrevista agradável, pelo bate-papo, e espero nos encontrarmos na próxima oportunidade. Rogério, sucesso sempre, viu? Conte comigo. Você sabe a admiração que eu tenho por você, nós já trabalhamos juntos em várias frentes aí ao longo dos anos, e espero mais do que nunca aí que a gente faça bons trabalhos pelo nosso estado, pelo Brasil e especialmente pela nossa gente, pelo nosso povo. Muito obrigado a todos aqui que acompanharam essa entrevista. É exatamente isso. E vocês, amigo do Pode Questionar, a gente se encontra no próximo episódio com conteúdos interessantes. Bora questionar, gente. Abraço a todos. Valeu. Você pode. Posso? Pode questionar, pôr em questão, pode rebater, fazer a objeção, pode controverter, pode replicar, pode responder. Eu? Você pode. Posso? Pode questionar, pode questionar, pode questionar. Você quer encontrar descontos reais perto de você? Acesse 123 Descontos. Lá você encontrará de uma forma simples e rápida produtos e serviços com até 90% de desconto na sua cidade. Clique no produto. Faça seu cadastro e comece a economizar. Nunca foi tão simples, fácil e rápido economizar. Agora é só retirar seu produto na loja ou agendar o serviço. Acesse 123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123 Web TV. A maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-mato-grossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais.
Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV. www.123webtv.com.br